Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do módulo 7 da disciplina de Termodinâmica para Engenharia Química 2. Eu sou o professor Gustavo Maia, do Departamento de Engenharia Química da Universidade Federal de São Carlos. Esse vídeo trata dos exemplos de cálculo de equilíbrio líquido-vapor utilizando a abordagem Gama-Phi, considerando a fase gasosa como uma fase ideal e a fase líquida como uma solução não ideal. A gente vai inicialmente abordar, a fase vapor como ideal e a fase líquida como não ideal, porque isso engloba grande parte dos exemplos de aplicação daquilo que a gente utiliza em engenharia química. Muitas das aplicações de engenharia química, a fase vapor e o sistema como um todo se encontram em pressões suficientemente baixas para que a gente possa admitir a fase vapor como ideal. Então, isso não é realmente uma aproximação muito grotesca. A gente consegue realmente fazê-la de uma maneira a tornar esses problemas bastante acessíveis para aplicações reais na indústria e nas atividades do engenheiro químico. Nós vamos iniciar então com um exemplo típico do cálculo de equilíbrio líquido-vapor, onde nós temos um sistema binário composto pela substância 1, que é o metanol, e pela substância 2, que é o acetato de metilo. Nós temos aí algumas considerações em relação a esse binário. Inicialmente, a gente já precisa observar que ele não obedece à lei de Raoult, A gente não pode considerar a fase líquida como uma solução ideal, e isso já está posto no enunciado do nosso problema, Nós temos, então, duas equações que descrevem, de uma maneira simples, como que o coeficiente de atividade da substância 1 e 2, no caso do metanol e do acetato de metilo, eles se comportam, Eles estão em função aí da composição do sistema e de um parâmetro A, que é função exclusivamente da temperatura. Para resolver o problema, como a gente necessita dos cálculos de pressão de saturação, são também fornecidas as equações de Antoine. É importante que vocês observem que essas equações que estão descritas aqui, elas estão com a pressão em kilopascal e a temperatura em Kelvin. Nem sempre é assim. Se vocês observarem a própria bibliografia disponível do nosso livro-texto, o Smith nos fornece relações de pressão de saturação onde a temperatura é utilizada em graus Celsius. Então, como eu já havia dito em vídeos anteriores, a gente eventualmente pode encontrar correlações de Antoine com pressões em bar, temperatura em Celsius, temperatura em Kelvin, pressões em quilopascal. Então, elas são variadas e isso, obviamente, altera o valor das constantes que constituem essa equação. No caso, essas equações são fornecidas diretamente no nosso exemplo. O que nós devemos determinar então? Inicialmente, determinar a pressão e a composição do vapor para uma temperatura e uma composição de líquido dado. Na letra B, a determinação da pressão e composição do líquido para uma temperatura e uma composição de vapor dado. Na letra C e na letra D, nós temos determinação de temperatura com a necessidade de determinar a concentração da fase vapor e concentração da fase líquida, ambos em uma pressão dada, cada um fornecendo, respectivamente, a concentração do líquido e a concentração do componente 1 do vapor. Aqui nós estamos nos referindo no tipo de problema que nós analisamos em relação ao metanol. Então, a substância 1 fica registrada como metanol. E nós devemos também, ao fim, além de construir, de determinar qual é a composição do equilíbrio nas condições A, B, C e D dadas, nós devemos também concluir o problema elaborando o gráfico de equilíbrio pressão-composição para uma temperatura de 318,15 Kelvin e o diagrama também para a pressão de 101,33 kPa, que seria o diagrama temperatura-composição. Bom, pessoal, a letra A dessa questão, ela exige que a gente faça um cálculo de um bol P. Ela fornece a temperatura e fornece a composição de um ponto. Então, nos resta calcular a composição de vapor e a pressão. Para isso, a gente precisa lembrar que a letra A nos fornece uma temperatura que pode ser substituída na equação de Antoine e, consequentemente, nos dá as duas pressões de saturação. Uma coisa importante aqui de analisar é que nessas condições,
o componente que apresenta maior pressão de saturação, ele é sempre o mais volátil. Então, nessas condições, nós temos aí o acetato de metila como mais volátil. O que nós devemos fazer, então, é calcular inicialmente os coeficientes de atividade. Notem que essa etapa não estava presente, evidentemente, quando a lei de Raoult foi utilizada, e às vezes até a gente soluciona o problema, a gente resolve o problema quando a fase líquida constitui uma solução que não é ideal, né, nos casos em que o coeficiente de atividade precisa ser calculado. É muito importante que a gente perceba que nem sempre a gente vai calcular isso aqui exatamente como fazia quando calculava o problema utilizando a lei de Raoult, principalmente no caso de pontos onde a pressão é dada. No caso do bol P, a gente vai fazer um cálculo muito semelhante. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês também, porque esse provavelmente é o cálculo mais simples e mais fácil que se tem de fazer, né? Uma vez que a temperatura e a composição são fornecidas, nós podemos substituir isso diretamente para calcular o coeficiente de atividade. Isso não é tão simples nas outras técnicas de solução, né? Em BOL-T, em ORV-P e em ORV-T, eventualmente nós precisamos aí de um processo iterativo para chegar a uma resposta. Aqui a gente não vai precisar, o cálculo é direto. Então, sempre que você tiver oportunidade, utilize um cálculo via BOL-P. É claro que nem sempre isso vai ser possível, mas se for, opte sempre por essa opção. A gente tem então os valores do parâmetro A, né, substituindo a temperatura, calculamos os coeficientes de atividade e nós podemos então fazer o cálculo da pressão utilizando aquela regra da somatória que nós já conhecemos. Só que aqui, diferentemente da lei de Raoult, a gente tem ali um coeficiente de atividade que deve ser inserido junto para o cálculo, né? Todos os valores são conhecidos e a gente chega a uma pressão de 73,5 kPa. Se a gente fizer o cálculo também da composição, né, isolando o Y, né, que é a composição do vapor, na nossa equação de equilíbrio, a gente chega a uma composição do metanol na fase vapor de 0,282 e do acetato de metila de 0,718. Né? Reforçando, como vocês podem observar, aqui todos os cálculos foram feitos diretamente. Né? A gente seguiu uma etapa de cálculo simples e não houve nenhum tipo de dificuldade, não houve necessidade de um processo iterativo, o que não vai acontecer nas outras questões que nós devemos resolver. A letra B dessa questão exige que a gente faça um cálculo de ORV-P, né? De forma semelhante à letra A, a temperatura é fornecida, só que ao invés da composição de líquido, agora nós temos a composição de vapor. Isso ainda permite que a gente calcule as pressões de saturação. Como a temperatura é dada, basta substituir nas equações de Antoine, respectivas à substância 1 e à substância 2, e a gente acha os valores de pressão de saturação. Nesse caso, como a temperatura é a mesma da letra A pressão de saturação também é a mesma para cada uma das substâncias. A gente também é capaz de calcular o parâmetro A, responsável ali por parte do cálculo do coeficiente de atividade. Mas a gente não consegue calcular o coeficiente de atividade porque nós não temos os valores de x. Nós temos apenas um valor de y, né, da composição do vapor. Isso exige obrigatoriamente que a gente execute um cálculo iterativo. Frequentemente, a gente sugere que cálculos iterativos sejam feitos em softwares, como o Excel, por exemplo. Mesmo que você não tenha muita familiaridade com cálculos das rotinas do Excel, como o Solver ou como o Atingir Meta, mesmo que você faça uma iteração manual no Excel, ainda assim você vai ter um ganho de tempo em relação, é claro, de realizar esse problema em papel. Não é? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular o parâmetro A. Ele tem o mesmo valor que a gente observou na letra A, não é? Que a temperatura é a mesma. E a gente vai então iniciar um cálculo iterativo, retomando aqui a fórmula, né, a equação que descreve os coeficientes de atividade. No caso, o coeficiente de atividade do metanol. Admitindo que ele seja igual a 1, a gente procede utilizando essa relação que é muito similar à que a gente tinha para o cálculo de 1 ORV-P quando a lei de Raoult era válida. Você vai observar que a diferença fundamental entre elas é que aqui nós temos a presença dos coeficientes de atividade, mas a estrutura da equação é a mesma, né? Não difere muito.
Nós temos as possibilidades de cálculo da pressão, né, considerando os coeficientes de atividade inicialmente iguais a 1, e aí nós obtemos um valor de pressão. Esse valor de pressão obtido na expressão 2, ele é substituído aqui na 3, para que a gente, enfim, possa calcular a primeira composição. Uma vez que a gente tenha a primeira composição, a gente vai retornar a expressão na expressão 1, nós vamos voltar aqui, para conferir se realmente o coeficiente de atividade vale 1. Então, nós vamos pegar o valor de x, substituir onde tem x2, obviamente o x1 vale 1 menos x2 e vice-versa, e nós podemos então calcular um novo gama. Em posse de um novo gama, a gente procede a iteração até a convergência. Então, se a gente fizer isso várias vezes, a gente vai convergir para valores de pressão de 62,89 kPa, uma composição do metanol na fase líquida de 0,82 aproximadamente e o seu respectivo coeficiente de atividade de 1,038, 1,0378, né? O mesmo pode ser dito do meu gama 2. Então, com os valores de temperatura e composição do vapor, nós somos capazes de calcular a pressão e a composição do meu líquido. A letra C, pessoal, exige um pouquinho mais de cautela, porque afinal de contas a gente vai precisar calcular um BOL-T. Qual que é o enorme inconveniente dos cálculos BOL-T e ORV-T? Nas duas condições nós não temos a temperatura. A ausência de temperatura ela leva a um inconveniente que é a impossibilidade de determinar as condições de saturação. Então, a gente tem que fazer um problema um pouco diferenciado do que a gente fez na letra A e na letra B para poder calcular essa composição. Muito embora as equações sejam as mesmas, né? Não tem muita variação de equação nisso aqui, mas a forma como elas são organizadas para resolver o problema é que é diferente. Veja, por exemplo, nesse caso eu não vou poder calcular a pressão de saturação. A pressão de saturação é fixa, ela é de 101,33 kPa. E eu estou dando a composição do meu líquido. Nesse caso, a gente vai ter que parar um pouquinho, porque lá vem história, né? Eu sei que vocês frequentemente ficam chateados quando a gente precisa fugir de uma metodologia conhecida, mas a gente vai ter que dar uma escapada nela aqui. O que eu estou querendo dizer com isso? A gente vai iniciar um cálculo iterativo considerando uma tal de média entre as temperaturas de saturação, que é ponderada pela fração molar. Calma, eu vou traduzir isso para você. É mais ou menos o seguinte: o método de resolver um BOL-T pela lei de Raoult, se você não se recorda, a gente estabelecia um limite entre a pressão de saturação máxima e a pressão de saturação mínima. E aí, para gerar o gráfico inteiro, a gente chutava não os valores de x, né? A gente não chutava o valor da composição para gerar o gráfico. A gente chutava um intervalo de temperatura que estivesse entre a temperatura de saturação máxima e a temperatura de saturação mínima. Nesse caso aqui em especial, a gente não tem que calcular um gráfico inteiro. A gente precisa calcular apenas um ponto. Nessas condições, eu preciso ter uma ideia de chute de temperatura de saturação para que eu possa ter uma ideia qual o valor iniciar o meu chute para que eu tenha um mínimo de iteração, né? Um mínimo de passos de iteração. Você precisaria fazer isso? Não. Bastaria você determinar quais são as duas temperaturas de saturação e simplesmente chutar um valor aleatório entre elas. Também funciona. Mas, por sugestão da nossa bibliografia, a gente vai calcular as temperaturas de saturação e depois vai calcular um valor de chute inicial baseado nessa ponderação. Como que é isso? Bom, no enunciado do problema a gente consegue achar quais são os parâmetros A, B e C. Eles estão fornecidos lá na equação de Antoine original. Uma vez que a gente inverteu e a pressão é dada, a gente consegue calcular a temperatura de saturação da substância 1 e da substância 2. Né? Então, para a primeira, para a substância 1, que é o metanol, a gente tem 337,71 Kelvin, e a temperatura de saturação da segunda substância de 330,08. Você poderia chutar qualquer temperatura dentro desse intervalo para iniciar o seu processo iterativo, mas nossa bibliografia sugere que você faça isso aqui. Ó. Essa expressão aqui, pessoal, ela não tem absolutamente nenhuma razão de ser do ponto de vista termodinâmico, tá? Ela não é baseada em absolutamente nada a não ser uma tentativa de melhorar o chute inicial. Isso tem a ver com a iteração.
Isso não é uma relação termodinâmica, isso não é uma relação de equilíbrio, isso não tem nada a ver com aquelas somatórias que a gente tem envolvendo pressão de saturação. É simplesmente uma tentativa de padronizar um chute. Inclusive, você nem precisa usar. Né? A temperatura calculada aqui pelos parâmetros fornecidos deu 336,57. Nada impede você, por exemplo, de chutar 335 Kelvin ou 332 Kelvin que seja. Como eu disse, é apenas uma sugestão. Ela pode servir aí como guia para que você seja capaz de ter um chute com algum tipo de fundamento estatístico. Nesse caso aqui, ponderado, é claro, pela fração molar. Né? Uma vez tendo essa temperatura, que a gente nem sabe se é realmente a temperatura do problema, a gente vai utilizar esse valor para calcular tudo aquilo que é possível na ausência da temperatura, né? Que seria o A, os coeficientes de atividade 1 e 2, e as pressões de saturação 1 e 2 também, a gente pode até organizá-las, né? Estabelecer aqui um parâmetro chamado de alfa, que nada mais é do que uma relação entre pressão de saturação. Né? É só para aglomerar elas. E, uma vez em posse desses parâmetros, a gente vai proceder para calcular uma nova pressão de saturação. Aqui você vai observar que isso é um cálculo diferente do que a gente fazia lá quando a lei de Raoult era válida. O que a gente está fazendo aqui nada mais é do que calcular uma nova pressão de saturação através dessa expressão para a gente comparar com a que foi obtida aqui. Ó, né? A gente obteve uma pressão de saturação com a nossa temperatura fornecida, com a temperatura de 336,71, e agora a gente vai conferir para ver se ela procede. Então a gente executa um novo cálculo. Se essa pressão de saturação gerar uma nova temperatura de saturação igual a 336,57, ótimo, eu já cheguei no fim da minha iteração, com uma só, né? Casou de eu chutar exatamente o valor certo. Claro que isso nunca acontece, não é? Uma vez que você não chutou o valor certo, quando você chegar na etapa 6, você vai obter uma nova temperatura de saturação. Vamos imaginar, sei lá, 334 Kelvin. Esse valor vai ser utilizado a partir dessa etapa para calcular novamente o A, o gama e as novas pressões de saturação. E a gente vai proceder calculando pressões de saturação aqui, até que essa temperatura de saturação da etapa 6 seja igual à da etapa anterior. Quando isso acontecer, nós convergimos. Esse problema aqui, no caso, ele convergiu para uma temperatura de 331,20. Ou seja, utilizar essa ponderação matemática não serviu para nada. Né? Tanto fazia você chutar um valor aleatório entre uma e outra ou simplesmente fazer essa média. Mas, como eu disse, é apenas uma sugestão. Convergindo, então, chegamos a uma temperatura de 331,20, a uma pressão de saturação de 95,24 kPa para o metanol e 48,73 kPa para o acetato de metila. Em posse desses dados, a gente consegue utilizar a equação de equilíbrio líquido-vapor direta, com o valor do A de 1,0388, os coeficientes de atividade da substância 1 de 1,023, e nós temos aí a composição da fase vapor, em 67% de metanol, 33% de acetato de metila. Enfim, pessoal, a gente chegou na letra D, onde a gente tem que executar o temível cálculo de um ORVT. E por que eu brinco dizendo que isso é temível? Porque, na realidade, apesar de não ser efetivamente difícil, o cálculo de um ORVT exige um processo de dupla iteração, porque eu não tenho nem a temperatura de saturação, a temperatura do problema fixa para poder calcular as pressões de saturação e resolver a equação do equilíbrio, como eu também não tenho o valor da composição do líquido que me permitiria calcular o coeficiente de atividade. Então eu tenho que fazer duas iterações, uma dentro da outra. A temperatura de saturação precisa ser convergida juntamente com o valor do coeficiente de atividade. Né? Então, de uma maneira semelhante ao que a gente fez na letra C, a gente precisa, então, calcular as temperaturas de saturação. No caso, a gente já tem a equação, a pressão é a mesma, então a gente tem aí duas temperaturas de saturação, para substância, uma para a substância 1, outra para a substância 2, de uma maneira bastante idêntica ao que a gente fez já na letra C. O que muda daqui para frente? A gente vai ter que, inicialmente,
estabelecer um chute de temperatura para que a gente possa calcular uma pressão de saturação. Não é? Esse chute, como eu falei, a nossa bibliografia sugere que isso seja ponderado pela composição, no caso aqui, pela composição que é fornecida, né, que é a composição do vapor, e a gente tem aqui um valor de temperatura padronizado para chute. Rigorosamente falando, você não precisa usar isso aqui. Você pode utilizar quaisquer valores de chute entre o valor de temperatura de saturação máxima e o valor mínimo. Então, não precisa ser exatamente um valor. Isso existe mais para efeito de padronização mesmo, né? Então, na etapa seguinte, uma vez que a gente já deu o primeiro chute de temperatura, eu preciso calcular as propriedades que dependem da temperatura, que é o meu parâmetro A, e a minha relação de pressões de saturação, que seria aí o meu parâmetro alfa. Né? Note, eu sou capaz de calcular o A, mas novamente não sou capaz de calcular o gama. Então, o que a gente vai fazer é considerar inicialmente que os coeficientes de atividade eles valem 1 e proceder exatamente igual ao que a gente fez na letra anterior. Só que, evidentemente, a gente adequa, a gente faz uma adequação na equação para o cálculo da pressão de saturação, porque nós estamos lidando aqui com a composição de vapor. Essa expressão, pessoal, ela vem daquela regra da somatória, é só uma reorganização de termos. Por isso que fica diferente quando a gente quer explicitar a composição do vapor ou explicitar do líquido. Isso depende de cada uma do tipo de cálculo que a gente precisa fazer. Então, isso aqui não é uma equação nova e ela provém daquela regra da somatória, onde a pressão é a somatória de xi, gama, ip e sat, ou o inverso da somatória de yi, enfim. Então a gente tem aí um equacionamento quando eu quero isolar o x e um equacionamento quando eu quero isolar o y. Uma vez calculada essa pressão de saturação, a gente vai calcular o valor de x, não é? Pelo valor obtido, e a partir daí a gente regressa, fazendo exatamente o que fez na letra C, calculando novamente os valores de temperatura através da equação de Antoine, para confirmar se essa temperatura ela é compatível, ela é consistente com a que foi chutada. É claro, nesse caso não adianta só fazer isso, né? A gente vai precisar, além disso, fazer também um novo cálculo do coeficiente de atividade com os valores de x que foram determinados por essa equação. Nota, um depende do outro. Então, uma vez que você já tem uma nova temperatura, você automaticamente já tem uma nova temperatura para utilizar na equação de Antoine, você já tem novos valores de coeficiente de atividade. Então, você procede uma interação dentro da outra, como vocês podem observar. Então, são dois parâmetros que estão em iteração simultânea. A temperatura, né, através da pressão de saturação, e a composição, que permite o cálculo do coeficiente de atividade. Então, uma vez que você fez isso, obteve uma nova temperatura e obteve um novo gama. Então, com esse cálculo de gama, você volta e refaz a mesma etapa de cálculo e verifica uma nova pressão de saturação. Verifica a temperatura e assim sucessivamente até que você possa convergir. Nesse processo, a gente convergiu para uma temperatura de 326,7 Kelvin, a pressão de saturação de 64,63 e de 90,89, respectivamente, para as substâncias 1 e 2. A gente tem aí esse valor de temperatura substituído no parâmetro A, a gente calculou ele, com o coeficiente de atividade para a substância 1 de 1,3629 e, enfim, a nossa composição do líquido, 46% aproximadamente em mols da substância 1 e 54 aproximadamente da substância 2. Pessoal, nas letras E e F estão os cálculos para o cálculo de um gráfico inteiro, né, do diagrama inteiro de pressão-composição. É claro que você tem a opção de calcular da forma que você preferir, mas a gente sempre sugere a abordagem de cálculo de um bol P, porque facilita muito os nossos cálculos, nós já podemos observar isso. Vale ressaltar também que o cálculo aqui é um pouquinho diferente do que a gente observa para os cálculos envolvendo aí a lei de Raoult. No caso do bol P, ela é idêntica. A gente tem aqui a temperatura fornecida,
E a partir do fato da temperatura ser fornecida, nós chutamos, somos nós que fornecemos esses valores aqui. Ó. Note que é um pouquinho diferente quando a gente calcula uma única composição, né? Nós fornecemos vários valores de composição do líquido. Por termos a temperatura e por termos a composição, a gente automaticamente possível calcular o coeficiente de atividade dos dois constituintes da minha mistura. Nós utilizamos a regra da soma para calcular a pressão, então essas pressões aqui são calculadas lá pela expressão do equilíbrio líquido-vapor, onde nós utilizamos aquela somatória. E, por fim, utilizando a própria lei do equilíbrio, né, aquele YI vezes P, XI, gama I, P e SAT, a gente consegue calcular os Y, que são a composição da fase vapor. E aí, vocês podem observar por que eu disse que o BOL-P é muito simples. Eu não tive nenhuma necessidade de fazer iteração, não houve nada de diferente aqui, então gerar esse diagrama é bastante simples. Nós vamos utilizar, então, os valores de x e p e de y e p para compor o diagrama, onde a gente tem aí o gráfico em azul como ponto de orvalho e o laranja em ponto de bolha. Esse gráfico ele apresenta um comportamento que a gente não está acostumado a ver, né, até o momento. A gente via aqueles gráficos que tinham uma superfície que não se tocava, a curva de ponto de orvalho e a curva de ponto de bolha elas não se tocavam. E aí a gente tem um comportamento diferente. Por que esse comportamento acontece? Por que a curva de ponto de orvalho ela encontra a curva de ponto de bolha? Esse ponto aqui, ó, que eu estou marcando para vocês aqui genericamente no meu gráfico, numa temperatura de 318,15 Kelvin, veja que esse gráfico aqui é feito para a substância 1, então esse gráfico é feito para o metanol. Esse ponto se chama azeótropo. Vou tentar escrever aqui, vamos ver se eu consigo. Hein? Eu não sou tão hábil assim, mas vamos tentar. Azeótropo. Ficou bem feio, mas ao menos ficou escrito. Olha que beleza. Azeótropo tem acento. Muito bem. O que significa o azeótropo? O azeótropo é um ponto, ele é uma condição onde a composição do líquido ela é exatamente igual à composição do vapor. O que significa isso? Significa que se você tiver um vapor que tenha uma composição da substância 1 de 0,3, o líquido também vai ter uma composição de 0,3 e, consequentemente, 0,7 da substância 2, tanto o líquido quanto o vapor. Para o engenheiro químico que está interessado em utilizar essa ferramenta num futuro não tão distante para poder separar a substância mais volátil, o azeótropo indica um ponto onde eu não consigo separar ninguém, porque eu estou produzindo um vapor que é exatamente igual ao meu líquido. O objetivo dos processos de separação é justamente você produzir um vapor que é mais enriquecido, ou seja, ele é mais concentrado no componente mais volátil. Nessas condições, a gente não tem isso. Nós temos aí que tanto o líquido quanto o vapor têm a mesma composição. E gráficos, né, em condições onde a gente tem azeótropo, eles apresentam um inconveniente também. Quer ver? Vamos utilizar aqui o nosso conhecimento de leitura de gráfico. Vou pegar um ponto aqui, que seria o equivalente a uma concentração aqui de 0,1 da fase líquida, né? Tudo bem? Então, seria essa retinha de amarração aí. Então, se eu tiver lembrando, pressões altas, se eu tiver nesse ponto aqui, eu estou com 100% de líquido, né? Eu não tenho líquido vapor ainda. E eu vou descer, ou seja, eu vou num processo, na mesma temperatura, eu vou começar a baixar a pressão. Assim que eu atinjo a minha curva dos pontos de bolha, eu formo aqui minha primeira bolha de vapor. Essa bolha, ela vai ter uma condição aqui, né, aproximadamente, fazer bem aproximadamente mesmo, 0,15 talvez de composição. O Y vale 0,15 e o X vale 0,1. Então, nessas condições, eu tenho tanto um vapor quanto um líquido, nos dois casos, eu tenho ele muito rico na substância 2, né? Então 0,1 da substância 1 é o equivalente a 0,9 da substância 2, que no meu caso é o acetato de metila. O que acontece? Quando você passa do azeótropo, a forma de ler é igual.
Imagine que você está nesse ponto aqui, ó. Deixa eu pegar um ponto bacana para que a gente possa enxergar. Vou pegar esse aqui, ó. Isso aqui é um líquido, certo? Inclusive, você está numa pressão menor do que do outro exemplo que eu dei. Você está numa pressão de aproximadamente 70 kPa. Quando eu descer, quando eu fizer o processo de abaixamento de pressão para produzir líquido e vapor, e eu atingir a minha curva de ponto de bolha, vai acontecer um fenômeno que a gente não observa nos casos em que a lei de Raoult é válida. A minha linha de amarração continua ligando obrigatoriamente a minha curva de ponto de bolha à curva de ponto de orvalho numa mesma pressão de saturação, que seria essa pressão aqui de aproximadamente 64 kPa. Observe, esse gráfico é para a substância 1. Eu tenho um vapor com 0,8%, né, 80% de composição molar da substância 1, enquanto o meu, né, aliás, perdão, meu líquido, né, isso aqui é a curva dos pontos de bolha, então é a composição do líquido. Eu tenho aqui a minha curva de pontos de orvalho, que seria a composição do vapor, onde eu leio o Y. Então eu tenho aqui uma leitura de X e eu tenho aqui uma leitura de Y. Note que ela está ao contrário do que a gente estava aqui antes. Enquanto desse ponto eu tenho a leitura do Y e nesse outro aqui, né, no 0,10, eu tenho uma leitura de X. Por que isso inverte? Porque antes e depois de um azeótropo, a relação de quem é mais volátil muda. Antes do azeótropo, você percebe que, comparando a substância 1 com ela mesma, eu tenho um vapor mais rico da, 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 da minha substância 1 do que o meu líquido correspondente. Então, eu tenho um vapor com 0,15 de concentração e um líquido com 0,1. Então, consequentemente, nessas condições, o meu vapor ele é mais enriquecido da substância 1 do que o líquido. Então, tem mais da minha substância na fase vapor. Quando eu passo do azeótropo, se você observar, o que acontece é exatamente o contrário. Eu tenho aqui o meu líquido mais concentrado do que o meu vapor. Então eu tenho uma mudança de tendência. E essa mudança de tendência é terrível na hora que a gente vai ter processos de separação. Então, muitas vezes, a gente precisa fazer um processo de destilação e encontra um azeótropo, a gente precisa encontrar maneiras de driblá-lo, de tal forma que ele não afete de maneira negativa o tipo de separação que a gente quer fazer. Vamos ver como é que fica o gráfico de pressão-composição para o mesmo sistema? Nós vamos aqui proceder da mesma forma, só que, é claro, calculando um diagrama temperatura-composição. É muito importante lembrar que, no caso de cálculo desse diagrama, o mecanismo não é exatamente igual ao que a gente fazia para os casos em que a lei de Raoult era válida. O que era feito lá era um chute de várias temperaturas de saturação entre os meus extremos. Né? Esses valores aqui eles eram chutados lá. Aqui, por dificuldades operacionais, esse processo ele fica muito mais complicado se você fizer dessa forma. Então, a sugestão que eu posso dar para vocês é continuem fornecendo X, porque isso vai ajudar no cálculo do coeficiente de atividade. Né? Ao fazer esse valor de X aqui, nós vamos calcular uma temperatura de saturação e nós vamos para cada ponto desse aqui, ó, exatamente para cada um deles, nós vamos fazer exatamente o mesmo procedimento que nós fizemos anteriormente para as condições onde eu tinha X e P fornecidos. Então, é como se você tivesse que fazer todo um processo iterativo para cada uma dessas composições. Pode parecer muita coisa se a gente for fazer isso na mão, mas se você for utilizar ou atingir metas do Excel, você consegue fazer esse processo iterativo bem rápido. Então, evidentemente, tirando essa temperatura inicial e final, que são as temperaturas de saturação para essa pressão, né, respectivamente para a substância 1 e 2, né, essa daqui é a da substância 2, a primeira, porque x1 é 0, e essa daqui é da substância 1, porque x1 é 1. Então, nós temos aí a temperatura de saturação nos extremos. Os valores intermediários, eles tiveram aquele chute lá que nós já vimos, e eles foram interagindo, né, foi feita uma iteração, até que você convergisse para um valor de temperatura
e de coeficiente de atividade que fosse invariável de um passo para outro. No nosso gráfico, ele é relativamente parecido com o que a gente já viu no gráfico anterior, só que obviamente guardadas as proporções de que isso aqui é um gráfico de temperatura. A presença do azeótropo, você vai observar que ela acontece obviamente no mesmo ponto, não tinha como ser diferente, né? Toda a análise de qual é o componente mais volátil e menos volátil, ele também funciona da mesma forma. Então, esses gráficos eles servem para que a gente tenha alguma perspectiva de que nem tudo funciona como a lei de Raoult. Os gráficos provenientes da lei de Raoult, as análises feitas na lei de Raoult, elas são mais simples mesmo. Isso significa que isso daqui é muito complicado? Não. Requer algum critério para se executar os cálculos, para que você não incorra em erros muito grandes, mas é importante deixar claro que esses gráficos frequentemente são gerados por programas de computador. Né? A gente não fica fazendo esses cálculos na mão. Você até pode fazer, nada te impede, mas são cálculos bastante demorados e que têm aí um índice de erro razoável se você ficar fazendo processos de repetição e substituição várias vezes seguidas. O mais importante desses dois gráficos era que eu queria apresentar para vocês a ideia de azeótropo. Os azeótropos eles serão discutidos em debates em módulos posteriores. A gente vai discutir o azeótropo no módulo 8, no módulo seguinte. E eu também gostaria que cada um tivesse a curiosidade de pesquisar ou de buscar informações sobre mecanismos e métodos que nos permitem quebrar um azeótropo. O que é quebrar um azeótropo? Como eu já disse, nos processos de separação, sobretudo os de destilação, ele é uma presença indesejável. A gente não quer que tenha um azeótropo ali. Eu não quero gastar energia no meu processo e produzir um vapor que era exatamente igual ao meu líquido. Não faz sentido nenhum. Só faz sentido se o líquido for diferente do meu vapor e, de preferência, que o meu vapor seja mais enriquecido no componente mais volátil, que frequentemente é o componente de interesse em processos de destilação, apesar disso não ser uma regra. Então, eu gostaria de apresentar para vocês a presença de azeótropo e gostaria de fazer uma sugestão. Esse vídeo, ele é provavelmente o mais longo que eu já elaborei para essa disciplina. Eu não gostaria que ele tivesse ficado tão grande, mas ele é um único exercício e não tem como parti-lo em dois. Então eu peço desculpas pelo tamanho do vídeo. Mas ao mesmo tempo, eu gostaria que você sentisse, se sentisse pelo menos instigado a tentar reproduzir exatamente este problema utilizando uma rotina no Excel. Fica como desafio para você. Tente refazer esse problema, todas as letras, e verifique se os cálculos são compatíveis com o que a gente descreveu aqui. Verifica onde você teve mais dificuldade em dar continuidade ao seu processo de iteração. Isso vai identificar uma série de dúvidas que com certeza vão surgir para você em outras disciplinas, sobretudo as de operações unitárias. Então, como você já tem um exercício que está plenamente resolvido, fica aí a minha sugestão para que você seja capaz de refazer esse exemplo que eu dei, né? Como vocês podem observar, a maior parte das etapas de cálculo e as etapas de iteração elas foram suprimidas, porque o vídeo já está muito grande, não tem como parti-lo, mas eu confio que vocês sejam capazes de reproduzir esse tipo de cálculo com calma e acessar esse vídeo novamente nas vezes em que for necessário relembrar alguma etapa. Esse exemplo ele foi retirado inteiro da nossa bibliografia, então fique à vontade para consultá-la caso você tenha dúvidas que esse vídeo não pôde solucionar. Se você tiver dúvidas, por favor, poste nos comentários, me envie suas dúvidas para que eu possa tirá-la. Se você identificou algum problema durante a execução desse vídeo, algo que você não compreendeu e precisa de auxílio adicional, não se furte em pedir. Eu agradeço muitíssimo a presença de vocês nesse vídeo. Reforço o meu pedido de desculpas pelo tamanho dele, geralmente eles não são desse tamanho, mas nesse caso não havia o que fazer. Fica aí também o desafio para que a gente nos próximos vídeos e nos próximos módulos a gente seja capaz de identificar como eu sei se existe ou não um azeótropo dentro da faixa de temperatura e pressão que eu estou estudando.
Todas as vezes que eu tiver uma mistura binária em que o líquido for uma solução não ideal, ou seja, o coeficiente de atividade precisar ser calculado. Todas as vezes que isso acontecer, obrigatoriamente vou ter um azeótropo. Existem casos em que mesmo assim o azeótropo não se forma. E quando ele se forma, de que maneira eu posso quebrá-lo, de que maneira eu posso remover ou deslocar ele de lugar para poder efetuar um processo interessante de separação. Fica aí as minhas perguntas para você. Poste suas dúvidas. Vejo vocês no próximo vídeo.